Ok. Não, boa noite, pessoal. Voltando à nossa sessão clínica mensal, hoje eu tenho o imenso prazer de fazer a aula hoje com a doutora Aline Moura, colega nossa da enfermaria do pronto-socorro do Hospital Alvorada. Ela é alergologista lá da USP e colaboradora do Laboratório de Alergia Alimentar. Eu acho que vale muito ter esse tópico em comum para o pronto-socorro, que é uma coisa que dá muitas inadequações. Eu acho que a gente precisa melhorar esse contexto. Por isso, essa aula hoje, que eu até indaguei e estimulei essa pessoa aqui que fugiu de mim para poder dar essa aula. Aline, Verdade. muito obrigado. Boa noite. Vamos começar essa aula, que vai ser muito boa, se espera. Obrigada, Felipe. Deu certo. O importante é que deu certo. Ó, esse nome chique aí da aula foi ideia do Felipe, viu? Meu nome era esse aqui, de cara anafilaxia no PSI, mas o Felipe deu uma requintada aí no nome. E eu também acho legal a gente falar desses dois temas. Tá dando certo a tela, né, Felipe? Como? A tela tá dando certo? Tá dando certo. Pronto. Então tá. Eu também acho legal a gente falar desses dois temas. Eu acho dois temas super importantes. Urticária é um negócio super comum, anafilaxia, graças a Deus, nem tanto, mas também é comum. E às vezes acaba acontecendo confusão. São duas patologias diferentes, mas que às vezes acabam sendo confundidas. Então, eu acho super legal a gente abordar um pouquinho elas. E é por isso que eu tentei fazer essa aula das duas juntas, para a gente tentar ver direitinho as diferenças e saber diagnosticar adequadamente para tratar adequadamente também, tá? Então, vamos começar com um casinho clínico. O paciente é MS, masculino, tem 8 anos. Chegou lá no pronto-socorro da Alvorada, a mãe contou que de manhã, quando ele acordou, ela notou uns vergõezinhos na pele, assim, bem discreto, mas ela achou que um pernilongo tinha picado. Quando mais tarde, depois do almoço, ele comeu um pirulito que o pai deu, e aí começou a piorar bastante as lesões, ficou assim, como tá nas fotos, essas placas vermelhas e esse inchaço na boca. A mãe negava febre, outros sintomas respiratórios, gastrointestinais, negava o uso de qualquer medicação antes de começar o quadro ou antecedentes alérgicos. No exame físico, tudo normal, não dá sinais vitais normais, PA, frequência cardíaca, respiratória normal, ausculta também normal, só mesmo alteração cutânea aí das fotos. E aí, qual que é o diagnóstico, qual que é a conduta? Fácil, né, gente? Quando a gente vê assim, esses casos, é bem fácil, e aí é uma urticária, né? A urticária, o que que é? Ela é caracterizada por urticas, que são essas lesõezinhas de pele aqui, como está na foto, que também estava na foto do nosso paciente lá. São placas elevadas, né? Geralmente elas podem fazer tanto pápulas quanto placas. Bem elevadas, eritematosas, bem pruriginosas, tá? E qual é a característica principal delas que é super importante? Elas são fugazes, migratórias, ou seja, essa lesão aqui da foto, se o paciente, vou até botar um point aqui. Se o paciente botar uma canetinha, riscar com uma caneta a borda dessa lesão, 24 horas ela não está mais lá. A urtica, que é a lesão da urticária, ela obrigatoriamente ela tem esse padrão de ela vai migrando, mudando de lugar, e ela nunca fica fixa, paradinha no mesmo lugar. Isso é super importante para diagnóstico diferencial com outras coisas que parecem urticária e não são, porque as outras coisas vão ficar fixas na pele, como exantema, rushes, mas a urticária não, ela tem esse padrão típico de ela aparece, desaparece, vai mudando de lugar e a lesão obrigatoriamente desaparece em menos de 24 horas, tá? Ela pode aparecer em qualquer lugar do corpo, né? E ela é decorrente de um edema da derme superficial. Então, quando você pressiona a pele, ela desaparece. Então, ela desaparece a digitopressão diferente, por exemplo, da petequia, né? Que não desaparece quando a gente pressiona, né? E 40% das vezes ela pode vir acompanhado de angioedema, que é esse edema das dermes mais profundas aí da pele. No caso do angioedema, como é um edema em maior quantidade, de camadas mais profundas, ele demora um pouco mais para subir. Então, pode demorar até 72 horas e não vem tanto acompanhado de prurido. É mais uma sensação de formigamento e esse inchaço, às vezes até dor, né? Dói no local. E a urticária, gente, é super comum, tá? Um em cada 5 pessoas vai ter algum episódio de urticária durante a vida. Quem é alergista atende urticária praticamente todo santo dia, tá? Então, é super comum. Mas toda urticária é alergia? Tem muita gente que vê essas lesões e fala, ih, deve ser uma alergia, deve ser alguma coisa que você comeu. Mas, será? Se obrigatoriamente toda urticária é igual a alergia? Na verdade, não. Primeira coisa que a gente vê uma urticária, para a gente entender direitinho ela, a gente tem que entender o tempo de duração. A urticária, o quadro clínico de urticária começou há menos de 6 semanas ou mais de 6 semanas. Quando ela tem menos de 6 semanas de duração, ela é classificada como uma urticária aguda. E quando ela tem mais de 6 semanas, é uma urticária crônica, tá?
E a etiologia vai mudar de acordo com essa classificação. Então, a urticária aguda pode ser relacionada com quadros infecciosos, alérgicos, que aí são esses especificamente, né? Alimento, medicamento, picada de inseto, ou boa parte ainda é idiopático. Ou seja, a gente não consegue saber direitinho a causa. Já a urticária crônica, a gente está falando de doenças autoimunes, que são crônicas. Então, o paciente passa meses, anos tendo urticária por um quadro autoimune. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas rapidamente, só para a gente entender melhor. Começando pela urticária infecciosa, né? Esse trabalho é bem legal. Então, eles avaliaram pacientes pediátricos num contexto de emergência, no departamento de emergência, e avaliaram qual é a etiologia da urticária desses pacientes que apareciam lá nesse pronto-socorro. O que que eles observaram? Mais de 50% dos casos, a causa era de acordo com, era por infecção, quadros infecciosos. Esse vermelhinho aqui é infecção. Então, mais da metade dos pacientes que têm urticária, gente, os outros artigos corroboram com isso. A maior parte vai ser por quadro infeccioso, principalmente quando a gente fala da faixa etária pediátrica. No adulto também a gente vê muita urticária por infecção, mas na faixa etária pediátrica isso é gritante. A segunda causa é idiopática. Então, em muitos casos, a gente não vai conseguir saber exatamente precisar qual foi a causa específica. E lá embaixo, depois, as causas infecciosas, né? Por alimentos, medicamentos ou picada de inseto. Então, como a gente já falou, a urticária infecciosa é a causa mais comum, tá? De urticária. E nesses casos, gente, ela é autolimitada. Então, ela vai durar, às vezes ela pode preceder ou vir depois do quadro infeccioso ou da vigência do quadro infeccioso. E nesse caso, ela vai durar, pode durar dias, semanas, até 6 semanas, que é o limite para a urticária aguda, ela pode durar até 6 semanas. O mais comum, vou falar para vocês, ela durar uma semana, duas, três, mas é aquele paciente que fica lá, voltando no pronto-socorro. Porque, tomou o remédio, melhorou, fica voltando, porque vai ficar voltando mesmo. Porque é um quadro infeccioso. Então, eu falo até para as mães, é como uma febre. Quando o paciente está com uma febre para um quadro infeccioso, você medica, ela melhora, depois ela volta de novo, depois ela volta de novo. E ela vai melhorar quando? Conforme o processo infeccioso for melhorando. Quando a urticária surge por um sintoma de um quadro infeccioso, é o mesmo raciocínio. Ela vai melhorar gradualmente, mas infelizmente ela pode demorar mais que a febre, então pode durar algum tempo aí. E as mães têm que estar cientes disso para acalmar o coraçãozinho dela. Nesses casos por infecção, claramente ela pode vir com febre, sintomas gripais, diarreia e outros sintomas, né, infecciosos. E a principal causa de longe é viral, tá? Naquele mesmo estudo, eles avaliaram quais as infecções que estavam associadas com aquelas urticárias. Boa parte era quadro infeccioso de via aérea superior, né, de resfriado, via aérea, na verdade, infecções respiratórias. Depois, gastrointestinal, tinha também otite, infecção do trato urinário, então várias causas infecciosas podem estar relacionadas com urticária aguda, tá? Então, os vírus mais comuns, CMV, EBV, rotavírus, adenovírus, VSR, um monte de vírus que a gente vê muito num contexto de um paciente de pronto-socorro ou de enfermaria, né? Então, é super comum. Covid-19, a urticária é a apresentação cutânea mais comum, mas também pode estar associado com quadros bacterianos e parasitoses, tá? Mas é bem menos comum. Mais comum é viral mesmo, tá? E nesses casos, gente, como é um sintoma de um quadro infeccioso, não é indicado ficar fazendo exames por causa da urticária em si. Se você quiser fazer direcionado para o quadro infeccioso, aí tudo bem. Mas pela urticária aguda infecciosa, não tem indicação na literatura de você ficar fazendo exames complementares, porque é um quadro autolimitado, é um sintoma de um quadro, na maioria das vezes, viral, que você não vai ter muito o que fazer com aquele diagnóstico viral. Então, não precisa ficar coletando exames, tá? E quando a infecção se resolve, os sintomas vão desaparecendo gradualmente. Já nas causas alérgicas, quais as mais comuns, né? Alimento, medicamento, tem que lembrar de látex, né? Que às vezes no pronto-socorro, algum paciente que vai lá fazer alguma punção, se não sabia que era alérgico a látex, faz uma reação alérgica e pode fazer uma urticária. E picada de veneno de inseto, tá? Na verdade, ferroada de veneno de inseto. E aí, não é aquele. Isso não vale para pernilongo, nada do tipo. São insetos especificamente da classe dos himenópteros, que é abelha, vespa e formiga, tá? Quais os alimentos mais comuns? Leite, ovo, trigo, amendoim, principalmente lactentes. Depois, frutos do mar, nuts e frutas. Já na faixa etária maior, né? Mais velha. Mas isso varia, tá, gente? De acordo com a localização geográfica, por exemplo. Nos Estados Unidos e Europa é super comum a alergia a amendoim. No Brasil, por enquanto, não é tão comum assim. É muito mais leite, ovo. Então, vai variar um pouco. Medicamentos, os principais responsáveis são os antibióticos, beta-lactâmicos e anti-inflamatórios, né, analgésicos, a dipirona aí. Látex a gente já falou. A gente, como profissional de risco,
É inclusive uma população profissional de saúde, é inclusive uma população de risco para desenvolver alergia a látex, né? E só um detalhe aqui, da urticária alérgica vai ter um padrão geralmente totalmente diferente da urticária por infecção. É uma urticária que ela aparece imediatamente após uma exposição de algo que a gente, algum desencadeante. Então, por exemplo, sou alérgica a camarão. Eu como camarão, imediatamente, e aí, no máximo até 2 horas para alimentos, os sintomas começam, de urticária, pode vir angioedema. No caso do medicamento, pode ser até 6 horas. Então, tomei uma dipirona, 3 horas depois comecei a ter algum sintoma. Não é o mais comum, tá? Geralmente é imediato. Nas primeiras 30 minutos a reação já começa. Mas para medicamento tem esse limite aí um pouco maior de até 6 horas. Então, nesse caso, eu me exponho ao desencadeante, imediatamente eu começo a manifestar sintomas, aquilo vai durar algumas horas, no máximo 24 horas, melhora e só vai retornar, eu só vou apresentar sintomas novamente se eu me reexpor àquilo. Então, é no dia que eu como, no dia que eu tomo remédio, no dia seguinte já sumiu. Não vai ficar dias manifestando sintomas de urticária por algo que você se expôs um dia. Então, o padrão é bem diferente para a gente poder diferenciar. E nesses casos alérgicos, claro, tem que lembrar do risco de anafilaxia. E aí tem um fluxograma específico que a gente vai falar mais para frente. As causas idiopáticas é aquela que a gente não consegue definir bem o motivo. Então, elas não vão vir nesses casos, o paciente não vai apresentar outros sintomas infecciosos, não vai ter nenhum desencadeante aparente, mas a pessoa fica tendo vários dias aquilo, você não sabe muito bem por quê. E aí se questiona, será se é uma urticária por uma infecção? Será se é uma urticária que a gente, por uma infecção que a gente não conseguiu diagnosticar, ou se é uma urticária crônica, ou seja, que vai ficar aí algum tempo espontânea que está começando, mas que naquele momento ainda não é possível fazer o diagnóstico, porque a urticária crônica espontânea só vai fazer o diagnóstico depois de 6 semanas, né? Que é o período que, mínimo aí para poder diagnosticar uma urticária crônica. Mas ficam esses questionamentos aí. Então, aqui só um resuminho, tá? Do que a gente acabou de falar. Urticária aguda por infecção, maior parte dos casos, pode vir ou não associado de outros sintomas infecciosos. Acontece, pode durar dias a semanas e vai melhorando gradualmente conforme o quadro infeccioso vai melhorando. Na urticária por alergia, é uma urticária de início imediato, após um desencadeante, vai durar poucas horas, no dia seguinte já sumiu e só vai voltar a ter os sintomas se eu me reexpor àquilo. E idiopática, não tem nada, não consigo achar um desencadeante, nem sem nenhum outro sintoma associado. E o corante, né? No nosso paciente, a mãe falava assim, ai, mas ele começou bem pouquinho e depois o corante piorou. Essa história do corante, né, é super comum. A gente vê, às vezes, um paciente que apresenta com urticária X, e todo mundo orientar a tirar. Eu confesso que eu, antes de fazer alergia, já fiz isso, tá? Eu peguei um paciente lá no Alvorada mesmo. Vem, um paciente lá com urticária, você não sabe o que que é. Você fala, ai, para, não dá corante, não. Porque pode ser que o corante piore aí, né? Faz sentido falar isso? Na verdade, não, tá, gente? Alergia aos aditivos alimentares, que são os corantes, né? Conservantes, são super incomuns, tá? São bem raras. Menos de 1% de prevalência nos adultos e de 1 a 2% nas crianças. Então, é raro. E você só faz sentido você orientar se você estiver suspeitando de o corante estar causando aquilo. Para ser a causa, o desencadeante tem que vir antes de início dos sintomas. Se fosse para orientar assim, eu vou orientar porque é alimento comum de causar alergia. Não, nem é, né? Se fosse para orientar algum alimento, era muito melhor camarão, leite, ovo, mas nem isso não tem indicação de você orientar. Exclusão de nenhum alimento de rotina, exceto se você, pela história clínica, suspeitar daquele alimento como desencadeante, tá? Então, não há racional para ficar orientando dietas sem corantes para os alimentos com urticária aguda em geral. É o que eu falo. Não quer dar corante. A mãe fala, ai, doutor, então eu não vou dar corante. Se não quiser dar corante para a vida da criança, ótimo, maravilhoso, mas não pela urticária aguda em si. Urticária crônica, como a gente falou, é aquela urticária que vem diária ou quase diariamente por um período prolongado, por mais de 6 semanas. Ela pode durar meses, anos, tá? A urticária crônica é uma doença autoimune que a gente faz uma resposta imunológica contra os nossos mastócitos e fica liberando histamina e fazendo esses sintomas recorrentemente. Então, é uma doença autoimune, também não é uma alergia. É mais comum em adultos e mulheres, mas pode aparecer em qualquer idade. Já atendi urticária crônica em criança também. Ela pode ser espontânea, né, que é sem nenhum desencadeante específico, ou induzida, como aquela pessoa que tem urticária quando faz atividade física, ou exposição ao frio, calor, ou atrito, que é o dermografismo, né? Mas isso não é tão comum na criança assim, não é o foco da aula. Então, assim, diagnóstico de urticária, como que a gente faz? Clínico, tá? A primeira coisa, você vai chegar um paciente com urticária no pronto-socorro, você vai ver, é uma anafilaxia? Tem critério? Pega outro órgão, sistema? Não, é só uma urticária especificamente. Então, você vai pensar,
Você vai avaliar, é uma urticária aguda ou crônica? Qual a duração? Tem menos ou mais de 6 semanas? Porque a gente viu que o raciocínio muda, né? As lesões são mesmo fugazes, migratórias, ou elas são fixas na pele? Que aí você já pensa em outras coisas se elas forem fixas. Tem algum desencadeante aparente? Elas só aparecem depois que eu me exponho a um determinado medicamento, alimento, ou não? Tem algum sintoma infeccioso associado, febre, tosse, diarreia? E se o paciente tem algum histórico de alergia anterior, se ele já teve aquele episódio de urticária antes. Tem mãe que fala, que na hora que eu pergunto, fala, ele já teve isso antes? Ai, doutor, outra vez que ele ficou resfriado, ele teve também. Então, você já vê, mata. Provavelmente uma criança que tem recorrentemente esses quadros infecciosos com urticária aguda associado. Esse, gente, é o Guideline Internacional de Urticária, tá? Ele é atualizado regularmente, o último é de 2021. Tem, inclusive, um brasileiro lá, que é o Dr. Luiz Felipe Ensina, que é da Unifesp, que ele é maravilhoso. O que que o Guideline Internacional de Urticária fala? Que a urticária aguda, por ser autolimitada e benigna, não requer uma investigação diagnóstica complementar, exceto se você suspeitar pela história de alguma causa alérgica. Nesse caso, você vai orientar aquele paciente a evitar aquele desencadeante suspeito, né, e procurar um especialista. Mas, caso contrário, não precisa fazer exames laboratoriais complementares, nem internar, nada do tipo. E aí, como é que a gente vai tratar, né? Está falando de urticária. Então, tratamento de primeira linha é antistamínico. De qual tipo? Primeira ou segunda geração, né? Os primeira geração são aqueles mais antigos, né? O Decongex, Vixizine, a prometazina, o difenidrato. Então, todos esses antistamínicos de primeira geração são bem antigos. Quando eles foram produzidos, gente, esses antistamínicos, eles não tinham a gente não tinha uma regulação ainda tão boa. E isso os próprios artigos falam. Então, o que que a gente vê? Que eles têm um monte de efeito colateral. Enquanto os antistamínicos mais recentes, que a gente fala de segunda geração, que é o desloratadina, o fexofenadina, que é o famoso Allegra, a loratadina, levetiracetam, bilastina, esses antistamínicos são bem mais modernos, com tempo de meia-vida bem maior, então a gente precisa, esse de segunda geração, a gente usa geralmente uma vez ao dia, só a fexofenadina, que é 2 vezes ao dia. Então, a posologia é muito melhor, com bem menos efeitos colaterais, sem risco de tão grande de toxicidade ou eventos adversos, e sem nenhuma descrição de letalidade, mesmo com superdosagens da medicação. Pelo contrário, os de primeira geração são tomados 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, tem risco de toxicidade, diversos eventos adversos e tem inclusive relato de letalidade em crianças e lactentes quando usaram as doses maiores. Então, tem que ter cuidado, tomar cuidado com a primeira geração. Tem muita gente que tem apego com os de primeira geração, porque são mais antigos, a gente estava mais acostumado a prescrever. Eu já vi gente falando assim, mas é que o oxizine é melhor para pele, né? Quando tem coceira de pele é melhor o oxizine. Não tem nada disso, tá, gente? Os dois atuam em receptores semelhantes e às vezes acontece que os de primeira geração atuam muito mais em outros receptores que causam mais efeito colateral do que os de segunda geração, tá? Então aqui tem vários efeitos colaterais que os antistamínicos de primeira geração podem acabar causando: diminuição da cognição, do aprendizado, ganho de peso, aumento do apetite, boca seca, tontura, hipotensão postural, então eles estão associados a risco de queda, principalmente em idosos, aumento de arritmias ventriculares, intervalo QT, então é efeito colateral aí para dar e vender. Esse position paper da Galen, publicado desde 2010, já deixa bem claro que é fortemente recomendado não usar antistamínicos de primeira geração como primeira opção, tanto em adultos quanto crianças, tá, gente? Então, praticamente não tem mais indicação para antistamínico de primeira geração. Eu diria que só tem uma indicação, que é quando a gente quer sedar o paciente. A gente não quer sedar com sedativo, né, propriamente dito. Então, o paciente lá que a gente quer que faça tomografia, você dá um exizinhozinho para ver se ele dorme, sem precisar uma medicação anestesista ir lá e tudo mais. Mas fora isso, não tem praticamente indicação nenhuma mais de antistamínico de primeira geração, tá? É antistamínico de segunda geração. Então vamos lá, voltar para o tratamento. Então a gente já sabe, é antistamínico de segunda geração, que são todos via oral, então não precisa internar esse paciente, fazer medicação IV. A gente já viu que são urticárias, tirando a alérgica, né, que tem um risco de anafilaxia, as outras não têm risco de vida para o paciente. Então você vai medicar. Aqui tá uma tabelinha de cola com todos os antistamínicos de segunda geração disponíveis no Brasil. A ropatalina não tá, mas o restante tá, com a dose de cada um deles. A fexofenadina e a desloratadina você pode usar a partir de 6 meses de idade. A loratadina, a cetirizina, a partir dos 2 anos, tá? E a bilastina a partir de 6 anos.
Ah, eu já estou tratando, Aline, já estou deixando lá um antistamínico, a desloratadina uma vez ao dia, ou a loratadina, mas ainda assim a mãe fala que o paciente ainda está mantendo sintomas, dá o remédio, um tempinho depois já volta. E aí? Você pode dobrar a dose ou até quadruplicar a dose padrão dessas medicações. Dos antistamínicos de segunda geração, tá? Que são esses que eu coloquei aqui. Então, tem estudos mostrando que a fexofenadina, a bilastina, a levetiracetam, a desloratadina, todos esses foram feitos estudos mostrando que eles eram seguros até dose quadruplicada, com indicação de você aumentar essa dose se o paciente está refratário ao tratamento com a dose padrão, tá bom? Mas não deve aumentar mais de 4 vezes a dose padrão e não é associado, não é a melhor opção falar, então eu vou usar o Alegre de manhã e o Ixizine à noite. Não, os estudos mostram que o ideal é você não associar antistamínicos porque aumenta o risco de efeito colateral. É melhor você otimizar a dose daquele mesmo antistamínico. Por quanto tempo você vai deixar a medicação até o paciente melhorar? Como a gente viu, a urticária por infecção idiopática pode durar alguns dias, semanas, então você vai deixar até ele melhorar. E o corticoide, tem papel aí? Principalmente para aqueles pacientes mais graves, tá? Que estão com sintomas bem intensos, ou que tem um angedema bem importante, tá? Eu uso no máximo 3 a 5 dias, tá? No máximo estourando 7 dias. 10 dias não costumo usar, mas essa é a dose e a recomendação que tá numa diretriz da SBP sobre urticária, então eu coloquei aqui, tá? Eu fiz o fluxogramazinho para urticária. Então, se chegou uma urticária aguda para você, lá com angedema no pronto-socorro. Primeira coisa que você tem que ver, tem critérios para anafilaxia? Se tiver, você vai fazer um tratamento específico com adrenalina, fluxograma específico. Não, não tem? É uma urticária leve ou é uma urticária mais extensa? Então, urticária leve você pode tratar só com antistamínico de segunda geração. Se for extensa, você pode associar ao corticoide, tá? Só tem que lembrar que urticária pode parecer urticária, mas não ser obrigatoriamente. Então, lembrar da anafilaxia, que aí vai ter acometimento de outros órgãos ou sistemas. Tem exantema, né, que vai ter lesões mais fixas. Farmacodemias, aí farmacodemias é uma aula à parte, é um mundo, mas de modo geral, esses outros diagnósticos diferenciais vão ter lesões que ficam fixas na pele, que é o padrão diferente que a gente entendeu lá da urticária, tá? Esses são duas referências legais, quem quiser pode ler. Essa é da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, da ASBAI, que foi publicada a 2022, e esse é da SBP, publicado no final de 2023, tem nem um ano. Então, são super boas, leituras fáceis de fazer para quem quiser dar uma lida, tá? Agora, a segunda parte da aula, segundo caso clínico. Agora começou a parte boa. É um paciente, você está lá de plantão no pronto-socorro da Alvorada e a enfermeira te liga, lá da enfermaria, fala, ó, doutora, tem um paciente aqui na enfermaria, esse paciente CMF de 4 anos, que estava internado para tratamento de uma celulite, estava em D3 de oxacilina e começou, do nada, uma tosse bem estridulosa, uma rouquidão, com sensação de incômodo na garganta, com desconforto respiratório. E aí, na hora que você chega no quarto, você vê que estava sendo infundida na hora o cetoprofeno de medicação. De antecedente, ele era asmático e tinha uma alergia de pirona, mas até então não tinha para cetoprofeno. E de sinais vitais, ele estava taquicárdico, taquipneico, com uma quedazinha de saturação, uma PA normal, regular estado geral, estava respirando com dificuldade, sabe? Bem taquipneico, com uma tosse bem constrangedor. O restante do exame físico normal, ele não tinha alteração de pele, tá? Não tinha urticária, nada, nem angedema, nada. E aí, qual que é o diagnóstico? Pode ser uma anafilaxia, se ele não tinha sintoma de pele, tinha essa tosse estridulosa, essa rouquidão, não estava recebendo nadipirona, não estava recebendo cetoprofeno. E aí? Sim, gente, era uma anafilaxia, a gente vai entender por quê, tá? O que que é anafilaxia? É uma reação multissistêmica grave de hipersensibilidade, que ela tem início agudo, então não vai ser uma pessoa que comeu camarão ontem, hoje à noite ela tá com anafilaxia. Não, não existe. É um quadro de início agudo e potencialmente fatal, tá bom? É, é importante lembrar que a anafilaxia, infelizmente, está aumentando a incidência nos últimos anos, tá? É, até 2% da população já teve pelo menos um episódio de anafilaxia e um dado que é interessante, mas triste. 26,5% a 54% dos pacientes que já tiveram algum episódio de anafilaxia apresentam recorrência dessas reações. Então, é super importante a gente saber tratar e identificar uma anafilaxia prontamente. Ela é uma emergência médica e todo médico que atua em urgência, emergência e centro cirúrgico tem que saber conduzir, diagnosticar e tratar uma anafilaxia, tá?
Aqui, a WHO publicou esse position paper em 2020 como guia de anafilaxia. O anterior, acho que era de 2016, eles atualizaram e a gente, de modo geral, segue bastante o que a WHO publica, que é a Organização Mundial de Alergia. Logo em seguida, inclusive, a SBP publicou essa atualização de anafilaxia baseado no guia da WHO. Aí tem vários guidelines no mundo, né, gente? Aqui é o europeu, tem o do Reino Unido, tem o australiano e tem essa atualização também mais recente de 2023, essa publicação, que também é bem legal. Aqui estão algumas das referências que eu usei para fazer a aula, tá? Só para quem quiser depois dar uma olhada. Então, primeira coisa, também toda anafilaxia é uma alergia? É uma reação alérgica propriamente dita imunológica? Não, tá? Tem anafilaxia que é desencadeada por uma reação imunológica que já é mediada, que é aquelas que a gente conversou da urticária, né? Mesma coisa da urticária alérgica, que são causas de alimentos, e veneno de inseto, dos himenópteros, látex, medicamentos, mas também tem causas não imunológicas que a gente fala. Então, tem pacientes que fazem anafilaxia por contraste, e não necessariamente é um mecanismo ali IgE mediado por anti-inflamatório, por opioides, que são mecanismos que esses medicamentos, eles podem atuar por degranulação direta do mastócito e aí acabar desencadeando anafilaxia, mas não necessariamente ser uma alergia. Mas, enfim, só para saber que nem toda anafilaxia é uma alergia. Mas vamos lá. Mais importante de tudo, diagnosticar. Como é que a gente diagnostica? Aqui tá direitinho como tá lá naquela publicação da WHO, tá? Eu copiei e colei para a gente entender. Então, antes eram 3 critérios. Agora são 2. O que que eles falam? Que a anafilaxia é altamente provável quando um dos 2 seguintes critérios é preenchido, tá? Então, primeiro critério que tem sintoma de pele. Então, se o paciente começa um quadro de início agudo, que o paciente começa a ter sintomas de pele de urticária ou angioedema, prurido, mas com associação com outro órgão ou sistema. Então, sintoma de pele mais respiratório ou circulatório ou gastrointestinal. Então, ou o paciente está com dispneia, broncoespasmo, ou hipotensão, síncope, ou como critério gastrointestinal, ele coloca dor abdominal grave, que não é uma dor abdominal leve, é uma dor abdominal importante, ou vômitos recorrentes, tá? Esse é um dos critérios. O outro critério é hipotensão, ou broncoespasmo, ou envolvimento laríngeo também de início agudo, mas depois da exposição de um alérgeno já conhecido ou altamente provável, tá? Mesmo na ausência de sintomas cutâneos. Então, paciente sincopou depois de comer um camarão que ele já era alérgico. Mesmo se ele não tem sintoma cutâneo, você já pode classificar como anafilaxia, tá? Então, vamos lembrar do nosso paciente. Ele tinha alergia à dipirona, começou a fazer um envolvimento laríngeo ali de rouquidão, estridor, odinofagia, enquanto ele estava recebendo o cetoprofeno. O cetoprofeno é da classe dos anti-inflamatórios, e a dipirona também atua pelo mesmo mecanismo dos anti-inflamatórios. Então, um paciente que tem uma alergia já a um anti-inflamatório, ele pode adquirir, com o passar do tempo, sensibilidade para outros anti-inflamatórios. Então, no quadro clínico ali, pode ser classificado como um alérgeno altamente provável. Então, fecha o critério para anafilaxia, mesmo sem sintoma de pele, tem que ser tratado como tal. Aqui, mesma coisa, tá, gente? Só botei em português, que é a publicação da SBP, e destaquei aqui os critérios que eles colocam como hipotensão e sintomas laríngeos. E de exame laboratorial, né? A gente falou, o diagnóstico de anafilaxia é clínico, mas tem algum exame que possa me dar esse diagnóstico, também corroborar com esse diagnóstico? Tem um exame chamado triptase sérica. Eu creio que é diferente. É um exame que a triptase sérica é uma enzima que fica dentro dos mastócitos e dos basófilos também, mas que numa reação alérgica anafilática, quando os mastócitos são degranulados, liberam um monte de triptase sérica na corrente sanguínea. Triptase na corrente sanguínea. Quando você dosa, vai estar a triptase aumentada. Então, mas ela tem que ser dosada entre 30 minutos a 2 horas depois da reação. E nem todo local está disponível, e você não vai ficar esperando um exame laboratorial, a triptase, para dar esse diagnóstico. Isso vale mais para aqueles casos que você fica na dúvida. Por exemplo, nosso paciente. Pode ter gente que ficou na dúvida ali. Então, se você dosa uma triptase depois de 30 minutos do início dos sintomas, e ela depois vem aumentada, isso corrobora com o diagnóstico de anafilaxia. Essa tabela é só para mostrar os sintomas que são mais comuns na anafilaxia, então, principalmente sintoma cutâneo, mas 10 a 20% não apresenta sintoma cutâneo, então é importante lembrar disso. E aí tem várias possibilidades de diagnósticos diferenciais para anafilaxia,
entre elas a própria urticária aguda, que a gente conversou, que tem gente que fala, ai meu Deus, mas o paciente está com urticária muito importante, com angioedema muito importante, não é anafilaxia? Não, gente, só sintoma cutâneo não fecha critério. Quando o paciente tem sintoma cutâneo, ele tem que ter acometimento de outro órgão para fechar critério. Então, uma urticária aguda generalizada não merece uma adrenalina, não é uma anafilaxia. E tem asma, outros diagnósticos diferenciais, tá? Tratamento, né? Bem importante. Então, vamos lá. A anafilaxia a gente conversou que é uma emergência médica. Então, a gente tem que ser tratado como uma emergência. Vai para a sala de emergência, começa o ABCDE, só que eu adaptei um pouco o ABCDE aqui. Na anafilaxia, na minha opinião, tem que ser o AABC, porque a adrenalina vem em primeiro lugar junto com todo o resto que você vai fazer. Então, não adianta você dar oxigênio para esse paciente, repor volume nesse paciente se você não der adrenalina para ele não vai reverter. Então, primeira linha de tratamento é a adrenalina, tá? Na dose, 0,01 miligrama por quilo, intramuscular, tá? Já vi gente fazendo subcutâneo. No passado já se fez subcutâneo, entendeu-se que a absorção do intramuscular era bem melhor. Então, hoje em dia, é intramuscular, puro mesmo. Aspirou, já aplica na face anterolateral da coxa, tá? Então, não precisa diluir. Se aplicou, você vai reavaliando. 3, 5, 10 minutos. Não respondeu, você pode repetir a dose. Alguns guidelines falam até 3 vezes você pode repetir a dose. Porque se não estiver respondendo depois disso, aí tem que avaliar, fazer infusão contínua de adrenalina, tá? E lembrar de afastar um possível desencadeante. O nosso paciente estava lá infundindo um medicamento. Na dúvida, cara, para qualquer coisa que esse paciente está recebendo. Porque não adianta também você ficar tratando e ele continuar recebendo ele o desencadeante, né? Você não vai reverter aquilo. Então, para a infusão de qualquer medicamento. Depois você vê se era, não era, investiga e tal. Mas na dúvida, suspende, tá? Posicionar, super importante. Lembrar de posicionar o paciente adequadamente. O paciente com anafilaxia não pode ficar de preferência em pé, tem que ficar de preferência deitado, em decúbito dorsal, com os membros inferiores elevados, tá? Por quê? Para aumentar o retorno venoso. Lembra que na anafilaxia o paciente tem uma grande perda de líquido ali, vai extravasando o líquido todo. Então ele tem ele pode fazer, inclusive, ele diminui muito o retorno venoso dele. Então, tem relatos de pacientes com desfechos fatais relacionados à síndrome do ventrículo vazio, por essa questão de levantar muito rápido, andar muito rápido. O ideal é você não permitir que o paciente fique de pé até que ele esteja totalmente hemodinamicamente estável, tá? A academia, o guideline australiano, inclusive, dá a sugestão de só permitir que o paciente se levante, ande, no mínimo depois de 1 hora após uma dose de adrenalina ou de 4 horas se o paciente recebeu mais de uma dose de adrenalina para melhorar. Oxigênio. Precisa dar para todo mundo? Não precisa. Tem um pouco de divergência disso entre os guidelines, tá? A WHO fala que você só precisaria dar oxigênio para o paciente, suplementar oxigênio nele, se ele tem uma queda da saturação ou se ele precisa de doses adicionais de epinefrina, de adrenalina. Já no guideline europeu, que é o EAC, eles sugerem que para todo mundo que está na anafilaxia, você coloca lá um oxigênio nele. Acesso venoso para todo mundo, mas precisa repor o volume para todo mundo? Então, teoricamente, a princípio, só para os pacientes que tiverem, apresentarem algum sinal de instabilidade vascular, hipotensão, choque, ou que, no caso do Reino Unido, eles sugerem que pacientes também com anafilaxia refratária, ou seja, você já deu 1 ou 2 doses de adrenalina e não está respondendo, você já começa a repor o volume, porque a chance dele evoluir com hipotensão é gigante. Qual dose? Nas crianças, 5 a 10 ml por quilo nos primeiros 5 minutos e até 30 ml por quilo na primeira hora, tá? Broncodilatador, né? Salbutamol, só para os pacientes que tiverem algum sinal de broncoespasmo, sibilância, tá? E você também poderia fazer uma epinefrina inalatória, uma nebulização lá de adrenalina, se o paciente tiver algum sinal de obstrução de via aérea superior. Então, nosso paciente tinha estridor, rouquidão, para ele, depois da adrenalina intramuscular, poderia fazer até uma inalatória também para ajudar nessa obstrução de via aérea superior. E você faz tudo isso e vai reavaliando o paciente, né? Então, fiz adrenalina, fiz volume, tá. Vamos rever PA, frequência cardíaca, perfusão, padrão respiratório, reavaliando frequentemente isso regularmente, tá? Agora vamos falar das medicações de segunda linha, tá? Então, você viu que até agora eu não falei de antistamínico, de corticoide, porque nos guidelines eles estão como segunda até terceira linha. Então, depois que você já estabilizou o paciente está ok, você poderia dar um antistamínico, mais para alívio dos sintomas cutâneos, mas ele
não muda desfecho, ele tem um papel limitado na anafilaxia e nunca jamais poderia atrasar as medidas anteriores, tá? E aí, nesse caso, um paciente com anafilaxia, aí sim você daria um antistamínico EV, né? Que aí pode ser a prometazina, difenidramina, tá bom? Corticoide. Tem papel na anafilaxia? Se falava muito na questão de prevenção, de reação bifásica com corticoide. Hoje em dia, isso é muito controverso, tá? Não se sabe até que ponto o corticoide consegue, de fato, prevenir as reações bifásicas. Então, ele tem um benefício maior naqueles pacientes que tiverem algum sinal de broncoespasmo, né? Nesses casos, ajudaria mais. A dose a gente já sabe, né? Pode ser feito tanto o metilpred quanto a prednisolona. Se o paciente estiver estável, você pode fazer também um corticoide oral mesmo, tá? E o glucagon teria um papel maior em pacientes que usam beta-bloqueadores que não estivessem respondendo tão bem à adrenalina. E nesses casos, o glucagon poderia ajudar. Aqui, eu coloquei o guideline europeu, que eu acho bem legal, o fluxogramazinho que eles colocam. Eu coloquei um pouco maior aqui separadinho. Então, suspeitou de anafilaxia, você vai fazer o ABCDE. Então, suspeitar de anafilaxia, ele coloca aqui, se início agudo, com risco de vida, acometimento do ABC, né? Via aérea, respiração, circulatório, com acometimento de pele ou não. Suspeitou, você vai dar adrenalina. Depois, oxigênio, aqui o europeu, lembra? Eles colocam que o oxigênio deve ser para todo mundo, mas isso é discutível. Se acometimento circulatório, hipotensão, reposição volêmica, se estridou, acometimento de via aérea superior, nebulização com adrenalina, e se sibilância, broncodilatador. Fez tudo isso, o paciente estabilizou? Maravilha. Não estabilizou? Se não melhorou, em 5 a 10 minutos você pode repetir a adrenalina e a reposição volêmica. Aqui ele já coloca aqui, depois de 2 adrenalinas, o paciente não reposiçou, não reverteu, não melhorou, você já poderia avaliar, fazer uma infusão de adrenalina contínua, tá? Ah, aqui uma coisa legal. Aí ele coloca aqui do lado, sempre monitorizando, né? Nível de consciência, oximetria, PA, eletro. Depois que o paciente estabilizou, aí ele coloca, considerar um tratamento Cesárea agora? adicional, antistamínico, corticoides, e depois que o paciente estiver estabilizado, também avaliar uma triptose sérica, né? Meia hora a 2 horas depois da reação. Legal, né? Então, é esse o fluxograma. E aí? O paciente melhorou, ela não conseguiu reverter a anafilaxia. Quanto tempo que eu devo deixar ele de observação? Essa é uma dúvida comum. Posso mandar para casa? Tenho que mandar para UTI? Mando para enfermaria? O que é que eu faço? A literatura sugere, de modo geral, que de casos leves devem ficar de observação por 6 a 8 horas depois da melhora da anafilaxia. E casos graves, ou seja, que o paciente teve hipotensão, precisou mais de Boa uma dose de noite, eu, adrenalina. doutor de obstétrica. Eu informo. Em casos graves, que o paciente teve queda da PA, precisou de múltiplas adrenalinas, aí o paciente deveria ficar de 24 a 48 horas de observação. Por que manter esse tempo de observação? Pelo risco de reação bifásica, tá, gente? A reação bifásica, ela basicamente ocorre por quê? Porque degranulou um monte de mastócito, que liberou um monte de citocina na corrente sanguínea, e essas citocinas podem estimular outras células e fazer alguma reação tardia depois de 6 a 12 horas da anafilaxia, tá? Isso pode acontecer em até 10% dos casos. É para todo mundo? Não. Principalmente para casos mais graves, mais persistentes, ou seja, que precisou de mais de uma dose de adrenalina, ou que o paciente demorou muito para chegar no pronto-socorro, demorou muito para ser diagnosticada a anafilaxia e, consequentemente, para receber a adrenalina. Porque, quanto mais o paciente demora para receber a adrenalina, mais ele demora para reverter aquilo e mais citocinas vão sendo liberadas na corrente sanguínea. E na alta? Precisa de prescrição? Não precisa? A SDP, naquele documento lá que eu deixei para vocês, orienta que, na alta, o paciente recebesse uma prescrição de corticoide, aí, de prednisolona, 5 a 7 dias, e de antistamínicos, na doses habituais mesmo, por 7 dias. Mas eu deixo o questionamento aqui. Será até que ponto que precisa? Eu vou falar para vocês meu raciocínio. O paciente que teve uma anafilaxia, você melhorou os sintomas, tá? Ele ficou lá 48 horas de observação, tudo. Depois de 48 horas, não tem mais risco de reação bifásica. Então, não teria muito sentido
ficar mantendo medicações. Lembra, a anafilaxia é uma reação imediata, após um desencadeante. Se eu não me reexpuser àquele desencadeante, eu não vou ter o sintoma de novo. Então, para que deixar 7 dias de corticoide? Para mim, não faz muito sentido. Eu acho que, no máximo, deixaria 2 a 3 dias, que é o risco ali daqueles primeiros dias ali de sintomas ainda. Mas depois disso, o urticária melhora em 24 horas, o angioedema melhora até 72 horas. Qual o sentido de manter medicações mais tempo que isso? Para mim, não faz muito sentido. Mas é a orientação que está no documento da SPP, por isso eu coloquei. E de orientações para alta, é fundamental você ver quais são os suspeitos ali de desencadeantes daquela anafilaxia e orientar o paciente a evitar a reexposição daquilo. Foi uma dipirona, no caso desse paciente, ele tinha tido estômago com a dipirona e teve agora com cetoponazol. Eu orientaria para esse paciente excluir todos os anti-inflamatórios, até pelo menos ele passar com o especialista, tá? Também o ideal é não ficar, tá bom, pode ser o leite, nunca mais come leite na vida. Não, você orienta isso até ser feito um diagnóstico adequado com o especialista, através de testes, orientações e investigação apropriada. Então, educar os pacientes e familiares é super importante para evitar uma reexposição e voltar a apresentar novamente um novo episódio de anafilaxia aí. Adrenalina autoinjetável é super legal, assim, super importante. Todos os pacientes que já tiveram anafilaxia deveriam ter uma adrenalina autoinjetável em casa, na escola. Se vê nos Estados Unidos, todo lugar tem adrenalina autoinjetável. O paciente tem 2 em casa, 2 na escola, uma na mochila. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem ainda disponível os pacientes que são anafiláticos. A gente orienta importação, ou eles compram fora, ou tem empresas que trabalham com importação de adrenalina autoinjetável, tá? E encaminhar para investigação, acompanhamento com especialista, tá, gente? Era isso. Acho que consegui fazer 40 minutos, estava com medo de demorar mais. Acho que era isso. Ficou alguma dúvida aí, Felipe? Aline, foi ótima a sua apresentação, tá certo? Eu acho que, assim, eu já levantei umas 4 questões para pensar, entendeu? Mas, assim, mais a questão da anafilaxia do que a própria, da urticária do que a própria anafilaxia. Entendeu? Porque eu acho que Uhum. bem ficou explícita a questão da anafilaxia em relação a diagnóstico e tratamento. Que eu acho que essa mudança no nova guideline muito ajudou a gente nesse conceito. Que tinha sempre uma dúvida de quando desconfiar ou ver isso, tá? Mas aí eu vou deixar aberto ao público, que a gente tem 10 minutinhos para a questão de perguntas. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Eu tô cheio de pergunta. Como está todo mundo acanhado, começo com a primeira pergunta. Na urticária, você falou muito em relação a dar antihistamínico de segunda geração. Mas nos bebês pequenos, em que ocorre o primeiro momento de momento precoce, eu sei que a gente tem muito relacionado a quadro infeccioso. Você falou que é 40% dos casos. Você não vai dar nesses casos ou o que a gente pode dar? Você fala abaixo de 6 meses? Porque, assim, só Isso, precoce abaixo você de 6 meses. Ah, abaixo de 6 meses, tá? Que não tem. Então, abaixo de 6 meses é uma área nebulosa, assim, porque não tem muita, na verdade, regulamentação de nenhum antistamínico. Realmente, assim, a gente se vê na prática muito mais usando antistamínico de primeira geração, Ixizine, né? Teoricamente poderia dar desde o primeiro mês de vida. Mas, assim, não tem muito estudo nisso, e é o que eu te falei, assim, eu, Aline, juro como eu preferiria dar um antistamínico de segunda geração, como um Allegra da vida, mesmo não tendo uma liberação, sendo uma coisa off-label, sabendo o perfil de segurança dele, do que um antissemínico de primeira geração, entendeu? Eu daria. E corticoide você também pode dar em qualquer idade. Então, nessa idade, às vezes, é chato, corticoide é terrível, né? Tem mais efeito colateral ainda. Mas, assim, tem, para não ser off-label, prednisolona você poderia dar. Então, às vezes, na idade dessa, se você não quiser fazer off-label, você pode dar um corticoide, infelizmente, mas não vai ficar dando, né? Vários dias, vai dar nos primeiros dias. Mas eu vou te falar que é raro, viu? Eu não vejo muita urticária, mesmo infecciosa, abaixo de 6 meses, não. Mas se acontecer, às vezes, até essa uma vez me pediu uma opinião do paciente que estava na enfermaria lá. E ficou nessa, eu falei a mesma coisa que eu te respondi, que o paciente acho que tinha 3 meses. E aí ela preferiu dar corticoide, mesmo que tem mais, é liberado nessa idade, né? Mas fica nessa, mas se fosse para usar algum, eu juro como eu preferi usar um antissemítico de segunda geração, sabendo que, assim, pra você ver, a bilastina, teoricamente, ela está liberada no Brasil acima de 6 anos. Mas nos Estados Unidos, a partir de 2 anos, é usados tranquilamente, entendeu? Então, é mais essa questão, eu acho, de regulamentação, de estudo, mas o perfil de segurança é super tranquilo.
Você pegou minha segunda pergunta na história, porque assim, a bilachina eu sou muito fã, então nesse questionamento eu acho que a longa duração dela ajuda muito a segurar o quadro da urticária, ou até nessa Sim, recorrência dessa persistência de sintomas. Porque a gente vê sim, muito, mesmo com os antihistamínicos de segunda geração, a sintomatologia vem muito mais precoce do que a gente espera, e persistente. E a gente sim. vê a bilachina como segurar melhor isso. Aí você falou 6 anos, ele falou 2 anos já uso. Eu falei, opa, já me pegou no galo. Não, aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, se eu não estou enganada, abaixo de 2 anos já se usa, mas posso dar uma checada nisso. Mas, assim, você usa tranquilamente, a partir de 5, 4 anos, usa tranquilamente, mas no Brasil, antes era 2 anos, né? Agora tá 6 anos, tem um tempinho. A Belastina é ótima, também sou uma fã dela. A única coisa dela é que tem estudo que mostra que a absorção dela é um pouco pode ser um pouco menor junto com os alimentos. Então, você vê que até em bula eles orientam ser longe das refeições, de preferência em jejum. E tem, para fexofenadina, isso é para suco de cranberry, mas no Brasil isso nem é comum. Mas, mesmo essa questão do jejum, tem paciente que não usa em jejum e você não vê muita interferência na eficácia. Mas esse paciente que não estiver respondendo, Felipe, às vezes otimiza a dose, faz uma dose dobrada. Paciente que vem, bem importante, com urticária assim, que tá cheio de lesão, eu já deixo com dose dobrada. Muitas vezes, porque eu já sei que às vezes com dose padrão não vai responder, eu já deixo com dose dobrada, explico para a mãe, porque senão ela vai chegar lá na farmácia e vão dizer para ela que a dose está errada, então ou ela vai olhar na bula. Então eu já explico, olha, você tem uma urticária, para isso, seu filho está com lesões muito importantes, então eu vou deixar uma dose que é estudada e segura para isso, então eu vou deixar uma dose dobrada, e eu inclusive deixo já às vezes na receita assim, se não melhorar, se necessário, aumentar a dose aí eu deixo a dose quadruplicada a orientação. Então, no Alegra. Aí eu não deixo 4 vezes ao dia, porque eu acho a posologia muito ruim. Eu geralmente deixo, por exemplo, a bilastina, que é 4 ml, 1 vez ao dia. Se eu faço a dose quadruplicada, eu faço 8 ml 2 vezes ao dia, né? Então, eu faço dose dobrada 2 vezes ao dia, para não ficar uma posologia tão ruim de 6 em 6 horas. Mas é isso, aí você já tem que orientar a mãe, porque senão ela vai dizer, ai, essa doutora é louca, né? Prescreveu uma dose completamente, né, X para o paciente. Então tem que explicar, já que senão eles voltam. Você já está puxando o gancho para a próxima pergunta. Eu acho que a gente está combinando as coisas. Então, assim, eu acho que como é que fica essa questão da comunicação? Porque, como você falou, aos caras 40% é infecciosa e demora 6 semanas. Como é que fica o contexto Cortou. familiar nesta situação? Você falou que a bilachina ou das medicações tem que dobrar a dose, fica muito difícil o entendimento familiar. E da parte, explicar que é a infecção que está causando. Então, eu explico mais ou menos aquele textinho que eu falei aqui, de tipo assim, eu falo, olha, quando a urticária por alergia, ela acontece só em episódios pontuais após eu me expor a uma mesma coisa. É isso que está acontecendo com seu filho? Você vê que não é. Ele está vindo independente do que ele faz ou come. Então, nesse caso, não é uma alergia. Ótimo, a gente já descartou essa parte. E já explico, a maioria dos casos, mais de 50% dos casos, é uma urticária causada por infecção. Então, a maioria vai ser isso. Nesse caso, eu falo, ó, pode durar até 6 semanas. O mais comum não é durar até 6 semanas, o mais comum é durar, assim, eu te falo, às vezes dura 5 dias, uma semana, duas, três, o máximo que eu vejo, assim, é durar umas 3, 4 semanas. 6 semanas é difícil. Quando começa a chegar na quinta, sexta semana, o paciente vem para mim, já tô com 5 semanas com urticária, eu já penso, será que é uma urticária crônica que tá começando? Porque a urticária crônica, Felipe, é super comum, principalmente em adulto, como eu te falei. Você atende todo dia paciente com urticária crônica com adulto, né? Mas na criança não é tão comum assim, mas começa a prolongar demais, já começa a ficar com alerta para talvez ser uma urticária crônica, na verdade, que você não tem como fazer esse diagnóstico antes das 6 semanas. Mas eu falo exatamente essa orientação toda para o paciente acalmar o coração, porque se ele não acalma o coração, ele fica voltando no pronto-socorro todos os dias até acabar internado desnecessariamente. Eu vou fechar com a última pergunta. E a ranitidina? Então, a gente até saiu do mercado, né? Nem tem mais. Mas, assim, é meio que nem é o corticoide, entendeu? É meio questionável, assim, essa questão do H2, assim, da ranitidina, você ter algum papel. Antes, quando ela tinha, assim, na dúvida, você faz uma, cara, você tem uma anafilaxia grave? Faz, cara, faz tudo, né? Faz o que der pra fazer. Mas, assim, um quadro mais leve, o que a gente vê na anafilaxia, a maioria das vezes se você diagnostica rápido e trata cedo, quanto mais rápido a anafilaxia é tratada com adrenalina, né? Ela reverte muito rápido. Então, a maioria das vezes não vai precisar caminhar. O que ela acaba sendo mais grave é nesses casos que eu te falei, de demorou muito para fazer o diagnóstico ou para chegar no pronto-socorro, é,
reações tardias mesmo. O maior fator de risco para você ter uma anafilaxia grave, além de asma, né, a paciente asmática não está controlada, terrível para fazer anafilaxia grave, é super fácil, mas é atrapalhar, atrasar o tratamento. Esse é o principal fator. Então, aí o H2, esses restantes, essas coisas aí, eu acho que é assim, pirula, assim, é desespero, mas eu acho que não vai fazer muita diferença aí, não. O que vai fazer mais diferença é aquelas de primeira linha que a gente conversou. As de segunda é mais, assim, para tentar alívio dos sintomas, né? Outras coisas. Resumo, adrenalina, 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 é isso? Adrenalina, adrenalina, exatamente. E aí, reposição para língua se precisar, oxigênio, broncodilatador, o restante. Mas é adrenalina, gente. Não. Eu sempre falo, às vezes, fazer reposição. Cara, não adianta repor volume nesse paciente se você. É porque, no contexto de pronto-socorro, a gente sabe, lá no pronto-socorro, ainda mais que eu trabalho lá. Você vai fazer um volume, vai pedir na farmácia, tem que prescrever, tem que não sei o quê. É uma logística que atrasa uma coisa que é bem mais importante. Então, da vez que eu peguei uma anafilaxia lá no pronto-socorro, peguei a ampola, aspirei, falei, mas não é subcutâneo? Não, não é subcutâneo, é intramuscular, é puro, não precisa diluir. E às vezes, muitas vezes, a própria enfermagem fica questionando, porque elas ficam na dúvida. Então, tipo, não atrasa. Se precisar, faz você mesmo e já aplica para já reverter. Porque quanto mais demorar para tratar, pior a coisa pode ficar. Eu acho que ficou bem explanado. Aline, muito obrigado. Tá certo? As pessoas que observaram aqui, muito obrigado pela presença hoje. Botaremos no YouTube, tá? Quem puder indicar e assistir também, agradeceremos muito, tá? Eu Fechou. acho que já ficou bem indicada a situação e até essa nova modificação da indicação da anafilaxia ou a identificação da. Porque sempre se tinha um limbo na história. Eu acho que ficou melhor direcionada a história, tá? Pessoal, boa Eu acho noite. também. Aline, últimas palavras para você, para poder falar. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. É um prazer. Eu acho super legal. Essa aula é uma aula que eu adoro dar. São dois assuntos que eu amo, que é a anafilaxia e urticária. Eu acho que é super importante essa questão também do anti-histamínico, que eu ainda vejo muita prescrição de anti-histamínico de primeira geração. É uma coisa que eu acho que vale a pena. É uma coisa boba, mas que muita gente ainda não sabe que não tem mais indicação de usar anti-histamínico de primeira geração, exceto se for porque você quer sedar mesmo a criança, ou situações muito pontuais. Então, são coisas bobas e que melhora muito a sua prática médica, questão de diagnóstico e condução de urticária e anafilaxia. Acho que são coisas relativamente comuns aí pra gente que é pediatra, no pronto-socorro, ou na enfermaria, ou na UTI, então precisa saber essas coisas. E acho que é isso. É legal, queria acrescentar e mostrar um pouco dessas informações para vocês. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, alguém tiver alguma dúvida também, só perguntar depois. E é isso. Obrigada, Felipe. Pronto, boa noite, pessoal. Vai ficar no YouTube, vou mandar o link nos grupos para poder, quem quiser ver depois ou quiser indicar, a gente está sempre aberto e para poder sempre espalhar o conhecimento, né, Aline? Para fazer o Isso melhor do mesmo. melhor modo. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.